Oi gente, meu nome é Zefequete e hoje esse aqui é o meu terceiro vídeo sobre Revolução Inglesa e eu gostaria só de reforçar os pontos de que eu preciso que vocês entrem no mapa porque todos os professores estão se esforçando muito pra deixar tudo lá bem atualizado pra gente e que esse resuminho que eu tô usando aqui pra fazer as aulas, pra seguir o curso das aulas, tá disponível no link aqui embaixo, então acessem isso aqui também porque é bem interessante. Tá bom, aula passada eu acho que eu dei alguns exemplozinhos do que foi o reinado não, a liderança de Oliver Cromwell, mas agora eu vou só fazer só pra lembrar mesmo. Oliver Cromwell foi quem? Foi o líder do Cabeças Redondas, que era o exército do parlamento contra o exército do rei. O rei, no caso, que era Carlos I, beleza. Oliver Cromwell era puritano e era totalmente contra o absolutismo e totalmente contra os reis não escutarem o parlamento, ou seja, ele queria o fim dessa dinastia Stuart que eram realmente tiranos na visão dele. Mas aí, quando ele foi nomeado o novo líder, depois da guerra, já que foi ele que levou os Cabeças Redondas à vitória, ele fez tudo completamente inverso. Ele passou algum tempinho ali realmente escutando o parlamento e dando ouvido assim ao parlamento, mas quando ele percebeu que sua liderança estava realmente consolidada, ele pensou, ok, chega. E aí ele afastou o parlamento. E sua república passou a ser mais uma ditadura, mas é chamada de república, mas era nos moldes de uma ditadura. E nesse tempo também ele se deu o título de Lorde Protetor da Inglaterra, que era um título vitalício e hereditário, como se fosse um rei, mas ele falava que não era rei, que era Lorde Protetor da Inglaterra. Então, Lorde Protetor da Inglaterra, Oliver Cromwell. E além disso, outras coisas que ele fez muito importantes durante o seu tempo na liderança foi que assim, lembra daqueles grupinhos que eu falei no vídeo passado, os Diggers e os Levers? Se você não lembra, eu vou explicar agora o que eles são de novo. Os Diggers e os Levers, eles eram dois grupos que defendiam que houvessem mudanças no campo agrário na Inglaterra. Os Diggers defendiam o comunismo agrário e os Levers defendiam que a terra deveria ser dividida igualitariamente e que os governantes deveriam ser os pequenos proprietários de terra. São coisas parecidas, mas não é igual. Beleza, sobre esses grupos, Oliver Cromwell não fechou os grupos, não acabou com os grupos, mas ele fez uma repressão enorme, entendeu? Ele falou, não, chega, entendeu? Ele foi realmente bem rígido com isso. E além disso, a coisa mais importante que ele fez durante o reinado, que foi uma das coisas mais importantes para a Revolução Industrial que a gente vai ver lá no século XVIII, foram os atos de navegação. O que são os atos de navegação? São medidas protecionistas que falavam que as mercadorias, as pessoas, os estrangeiros, qualquer pessoa, qualquer coisa só entraria na Inglaterra por meio de barcos ingleses. Eles não entrariam de qualquer outra forma, o que fazia com que o monopólio desse trânsito assim marítimo viesse majoritariamente para a Inglaterra, o que enriquecia muito eles e fazia com que não houvesse essa competição entre os outros, sabe? Eles estavam protegendo a economia deles, falando, não, agora vai entrar com o meu barco só, a minha economia vai ser bem sucedida aqui e eu não vou aceitar o seu barco aqui de jeito nenhum. Era basicamente isso. Eu acho que fica bem óbvio que minha própria explicação pode funcionar apenas na minha cabeça, mas era uma medida protecionista que determinava que qualquer mercadoria ou pessoa só entraria na Inglaterra por barcos ingleses. Não era só isso, mas isso é o principal, tá bom? E o que mais? Lorde Protetor, eu acho que era basicamente isso. O governo dele não foi uma coisa horrenda, o governo dele foi realmente bom, a Inglaterra cresceu muito economicamente, mas ele morreu em 1658. E quem era pra assumir? O filho dele, já que Lorde Protetor era um título vitalício hereditário. Então o filho dele, Richard Cromwell, deveria assumir. Mas o problema é que Richard Cromwell não tinha a mesma influência e o mesmo poder que o seu pai tinha. Ele não era tão admirado quanto o pai dele. Então ele foi removido do poder rapidamente pelo próprio parlamento e o parlamento, que era composto a maioria por burgueses, estavam com muito medo da volta dos Diggers e dos Levers que haviam sido reprimidos por Oliver Cromwell, porque os Diggers e os Levers, eles iam de encontro total, assim, ó, contra as ideias dos burgueses, porque eles defendiam o fim da propriedade privada, basicamente, já que eles queriam o comunismo agrário. Então, era uma coisa que entrava muito em choque. E os burgueses, ou seja, a maioria do parlamento, com medo dessa volta dos Diggers e dos Levers, eles falaram, vamos trazer de volta a dinastia Stuart para a Inglaterra. A dinastia Stuart que havia sido acabada por um tempinho com a decapitação de Carlos I, que foi a Revolução Puritana, tá bom? Então, é basicamente isso, eu expliquei um pouquinho, eu só explicando bem rapidinho, esse aqui foi Oliver Cromwell. Então, agora no próximo vídeo eu vou falar sobre Carlos II, que foi quem assumiu, que era filho de Carlos I, que foi o rei decapitado, e da volta da dinastia Stuart, tá bom? Então é isso, e muito obrigada por ter assistido.